o doutor Direito do Consumidor, quase isso, doutor Maurício Vitor, ele que entende tudo e mais um pouco sobre direito do consumidor e vai trazer informações importantes para o público de casa. Cá estamos, doutor, mais uma quarta-feira com informações úteis, informações necessárias para o público. E eu começo a nossa conversa tirando uma dúvida de muitos, inclusive minha, inclusive do pessoal aqui da TVCI, que uma vez por mês a gente tem um dia do lixo aqui, a gente pede hambúrguer para almoçar aqui uma vez por mês. E às vezes, doutor, a gente vê na foto aquele hambúrguer bonitão, aquele sanduíche bem caprichado. Quando a gente pede, vem aquele hambúrguer mirradinho, pequenininho, bem diferente do que está na foto. Doutor, quando o consumidor se deparar com situações como essa, ele pode reclamar, ele pode ter o seu dinheiro de volta, cancelar o pedido. Qual o direito do consumidor em situações onde o produto está bem diferente da foto? Muito bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia aos nossos telespectadores. Situação chata, né, Pierre? Porque, especialmente quando a gente está com fome, você come com os olhos, né? Você olha aquela foto e diz, é essa comida que eu quero. E se ela não corresponde àquilo que você tinha visto, são duas frustrações, né? A visual e depois a questão do apetite, né? Que não será saciado com essa apresentação que veio até você. Pois bem, nós temos aí que ponderar algumas coisas, Pierre. Primeiro, o anunciante, quando faz a sua informação publicitária, ele pode colocar lá uma observação de que as imagens podem não corresponder necessariamente ao produto que será entregue ao consumidor. Mas veja, isso não faz com que o fornecedor se isente de responsabilidade com o produto que vende. Porque você mencionou aí, há uma questão de proporção às vezes, né? Aquele hambúrguer no sanduíche aparece saindo para fora do pão, enorme, bonito, vistoso. Vamos dizer que a cor, a aparente textura possa ser um pouco diferente, e isso com a informação na publicidade de que pode não ser igual, estaria tudo ok. Mas quando você pega o sanduíche e o hambúrguer está muito menor do que a aparência da foto, aí é outro ponto. É um ponto em que houve sim indução ao consumidor de um fato que fez com que ele comprasse e não correspondeu à verdade. Então, nesse caso, Pierre, o consumidor pode sim reclamar, pode não, deve, né? A gente costuma dizer sempre aqui no direito do consumidor que toda reclamação relativa a fatos que prejudiquem o consumidor vira estatística. E muitas delas, como nesse caso, pode transformar ou a publicidade em mais realista ou fazer com que as empresas atendam a publicidade na forma que está sendo feita. Então, neste caso, temos essa dupla situação. Pode não estar aparentemente com o brilho, com a textura que a foto indicava, porque há divergência entre o que se fotografa e o que se vê. Mas em termos de proporção, do que significa aquele alimento, né, em volume, isso o consumidor pode e deve reclamar. E é importante, inclusive, né, que reclame quando vê uma diferença muito gritante, porque assim também auxilia no próprio desenvolvimento comercial. O estabelecimento vai se cobrar para fazer um lanche ou qualquer outro produto cada vez melhor e mais parecido com o da foto. Agora, doutor, uma outra situação, e essa é uma dúvida que chega através dos nossos telespectadores, a gente sempre agradece ao público de casa, ao público que gosta do quadro Direito do Consumidor. Se a pessoa, por um motivo excepcional, ela acabou tendo uma dívida e deixou de pagar. Essa dívida chegou ao ponto de ir para o cartório, mas aí o consumidor foi lá e pagou junto à empresa que ela tinha o débito. Essa pessoa é obrigada ainda assim a pagar as custas processuais? Ela precisa gastar dinheiro com o cartório, já que a dívida já foi para o cartório, ou não? Ao quitar diretamente com o estabelecimento, ela fica livre de pagar essas custas processuais. Como funciona nesse caso, doutor?
Bom, vamos lá, né? Nós estamos nos referindo a uma conta que de fato ficou atrasada e que, quando o consumidor foi pagar, já tinha incidido sobre ela um protesto extrajudicial, né? Que é aquele registro que a empresa credora faz no cartório para que restrinja o crédito, né, do consumidor e ele acabe tendo que fazer o pagamento para poder liberar o seu nome, né, o seu CPF. Quando o consumidor for pagar esta dívida, é preciso que a empresa esclareça. Você está pagando aqui o montante total do seu débito. No entanto, o seu débito já foi a protesto judicial, extrajudicial. Significa dizer que haverá custas de cartório e que ficam por sua conta. Se a empresa simplesmente recebeu os valores sem esclarecer essa questão da custa de cartório pelo protesto, para que você a retire depois, você não estará obrigado a fazer esse pagamento. Porque ele é parte da negociação efetuada para o adimplemento, para o pagamento, para que seja saldado o débito. Então, se nesta negociação isto não ficou claro, você não está obrigado a pagar. Mas, se isso ficou claro, estava em contrato, né? Esta dívida é passível de protesto. Aí sim, o consumidor fica sim com a responsabilidade do pagamento daquelas custas. Então, é uma questão de transparência na negociação. Por isso, a gente sempre diz, né? Qualquer negociação, qualquer conversa, qualquer processo de conversa com fornecedor, em especial neste caso, né, de conta não paga, faça o registro. Troque e-mail, WhatsApp, guarde as mensagens, porque caso não esteja lá, claro que era sua responsabilidade fazer depois o pagamento de uma taxa extrajudicial por conta de um protesto, você não estará obrigado. Agora, estando em contrato, estando esclarecido quando da negociação para o pagamento, aí você tem sim mais essa responsabilidade, porque é um custo que, em tese, foi o consumidor quem provocou com o inadimplemento, com o não pagamento no prazo ajustado entre as partes, Pierre. Muito importante que o consumidor fique por dentro, inclusive, deste aspecto e, claro, né, se possível, não atrase a conta. Mas a gente sabe que o mundo é dinâmico, às vezes acontece e aí a conta pode ficar atrasada, pode parar no cartório. Nesse caso, então, esclarecida a dúvida do nosso telespectador. Para finalizar, doutor, quero mais uma vez aqui elogiar o plano de fundo da participação hoje, aí que é a sua casa, doutor, ou é o escritório? É a casa, né? Tem livros, tem a Millennium Falcon, tem discos, o doutor que é um colecionador. Inclusive, um dia gostaria de conhecer essa estrutura aqui para poder pegar um livro emprestado, tá? Um livro emprestado. Aquele livro que a gente pega emprestado e demora um ano para devolver, mas lê em uma semana. Doutor, brincadeira à parte, um abraço, ótimo dia, até a próxima semana. Um bom dia para todos. Os livros estão aí, inclusive eles são realmente objetos de empréstimos, viu? Nós temos aqui, entre amigos, esse costume, né? Vamos trocando livros, porque não é possível ter todos, né? Então, uns vão lendo alguns e vamos repassando. E às vezes, realmente, demora para voltar à prateleira ali. Mas voltam, tá? Então, esteja à vontade, a sua visita será muito bem-vinda e a biblioteca está à disposição aí para um empréstimo temporário, ainda que seja um temporário longo. Um abraço para você, Pierre, um abraço à nossa equipe e um abraço aos nossos telespectadores. Um abraço. Combinado então, ó, um quadro Direito do Consumidor lá nessa biblioteca do Dr. Maurício Vitor no futuro, tá?